principal. Gente, aqui é a Manu e sejam bem-vindos a mais um episódio de E nesse episódio chegam os juízes para o festival musical e Iruminha mais uma vez encanta um dos seus coleguinhas. O episódio começa com um comercial do Robin cantando junto com o Orias e o Marbas. E aí estão cantando o hino da escola. E sim, é aquele hino que fala sobre comer humano. O festival vai acontecer no auditório de Babis. E vai ter uma plateia gigante. E vão vir até as famílias. E o mais importante, terão jurados especiais. E são demônios de primeira classe. Cada jurado vai atribuir até 6 pontos. A ordem da apresentação vai ser em sorteio. A classe vencedora vai subir de ranking. E também tem a grande questão que vai ser amanhã. E nisso já vamos pra nossa turminha. E o Carlego que já tá já na disciplinadora. E o objetivo deles é a vitória. Ou seja, eles precisam mostrar no carro na qual treinaram. A turminha tá nervosa porque vai ser amanhã o negócio. Nem mesmo o Alocé, que é o mais esperto de todos, tá calmo, porque ele tá lendo um livro de cabeça pra baixo. E o nosso criouzinho do amor tá tão nervoso que eles vão abraçando tanto o Iruma que ele vai ser esmagado. É então que a Kerori decide ensinar um truque na qual todo mundo pode ficar mais confiante. Ela pega o Jazz como exemplo e pede pra todo mundo elogiá-lo. Essa é a famosa missa de elogios. O pessoal fica em círculos e grita todo de elogio para meio que acalmar o coração. E aí o Calego, isso só é bajulação. E a onda de bajulação só continua. Vai ver o Goemon, o Sabanok, o Agares, até mesmo o Kamui mesmo ele sendo pervertido. E aí, em especial, eu gosto quando o Lied elogia o Sabanok perguntando: o que come pra ficar tão grande assim? E aí, quando o Kamui elogia o Agares, ele fala: sua beleza é um pecado! Daí, quando chega a hora do Iruma ser elogiado, é o Asmodeus que vai derramando de tanto elogios o pobre do Iruminha. E quando chegar a vez do Asmodeus, ele queria uma sala particular só pra ficar com o Iruma. É o nosso possessivo. A Klajashi Suzuki também quer participar. E nisso Iruma dá muitos elogios a esses dois. E a partir daí todo mundo só vira puro elogio pra todo mundo. E aí chega a vez da Elizabeth. O pessoal vibra como se fosse um estádio de futebol. E estudou até tarde. E o colega quase foi forçado a participar. Bom, todo mundo já sai meio que para descansar. E a cada um com uma roupinha de inverno totalmente fofa. E assim que todo mundo sai, o Iruma meio que vai pro teto. Pois é onde o Purson está escondido. O Iruma veio para conversar. Todos os alunos estavam meio que começando a desconfiar da ausência do Pizzi. O Purson sempre vinha no terraço do Royal One pra tocar seu trompete. E o Iruma sabe que ele deve estar aqui. E aí o Iruma do nada puxa mais informações que ele surgiu do nada para começar um torneio de expor os segredos do Purson. E aí do nada surge um ponto de interrogação, exclamação invencíveis. で今からここでプルソン君の秘密大暴露大会を始めます。 Primeiro, o Iruma começa com um anônimo, que é o Alocé. O anônimo diz que o Purson finge que é adulto, mas é bem infantil e não sabe tomar café. Daí o outro anônimo, que é o Asmodeus, disse que o Purson chamou o gato de Miau Miau, mas logo depois corrigiu e só chamou de gato mesmo. Daí tem a Elizabeth, que
disse que ele não sabe pular. E também tem o do Kaleo, que quando ele veio com uma caia séria pra ele, perguntou o que fazer pra se popular com as meninas. E ele já interrompe esse cúmulo da humilhação meio que o Iruma tava fazendo. 一度割と真剣な顔つきでどうやったら女子にモテるのか聞いて待って O Poção vai dar uma olhada do que diabos são essas fofocas. E enquanto ele vai reclamando que parece mentira pra ele, o Iruma já tá preparando a conversa entre eles. Cada um já colocando meio que uns futons meio que para conversarem. Nisso, o Iruma lembra do que no episódio anterior, cada um falou do seu sentimento mais profundo para o Poção, o que parecia que eles estavam falando sozinho. Bom, o Iruma quer que ele conte tudo, pois acha que tem muita coisa para eles conversarem. E o Poção pensa inicialmente em desaparecer, mas logo ele começa a conversar. E a primeira pergunta que ele faz é se o Iruma não estava irritado por ter fugido meio que da escola e sumir, pô, sem falar pra ninguém. O Iruma fala que ele ficou surpreso, mas ele diria que a classe não ficou irritada. Todo mundo só quer ouvir o que ele tem a dizer. O Iruma também. Aí o Iruma pergunta desde quando o Poção começou a tocar trompete. E aí o Poção vai falando que foi a mãe dele que deu e que disse para ele sempre que tocar, quando ele quiser falar. E ele fala que ele ama sua mãe por ser muito gentil com ele. E ele também ama o seu pai. Claro, ele é um cabeça dura e nunca o escuta, mas valoriza muito a família. Poção também fala que ele tem um talento em ser espião. E ele acha bom por ter nascido na família Poção. E claro que é um orgulho meio que continuar no trabalho da família. Mas depois que ele decidiu participar do festival e ensaiar com todo mundo, foi muito divertido. O elogiaram por tocar trompete. E aí ele ouviu aquela notícia. E aí a gente vê que o Poção tava chorando. Meu neném, você já começou a falar nessa temporada, mas eu já quero te proteger. そしたら家に帰ってこいって言われてどうしたらいいかわかんない Poção fala que pro Iruma que é divertido ficar com eles, mas ele sabe que as regras da sua família são absolutas. E ele não quer causar problemas pro seu pai. E sua mãe também se preocupa, mas mesmo assim, ele ainda está aqui. E o Iruma fala que tá tudo bem, pois ele vai escutar tudo. Todas as coisas que ele quiser dizer. Tudinho ele vai escutar. E aí ele vai falando que na primeira vez que todo mundo ouviu tocar, ele ficou inseguro. Porque ouviram, mas ele se divertiu e se empolgou. Ele também acha o Iruma incrível desde que ele entrou na escola. Mas quando conversaram pela primeira vez, ele ainda o achou ainda mais esquisito. E aí o Poção falou a noite inteira para o Iruma. E o Iruma só ouvindo. E, gente, essa cena é muito fofa! わがままだよもっと人の話聞いてよ強引なんだよごめんねトランペットも一人で吹いてたからうまいかどうかよくわかんなくて上手だよピアノと上手くなったよねすごいよね練習したもん武器がプルソン君と一緒に頑張って Depois, os dois estavam lá sentados e o Iruma tava morrendo de sono. E o Poção já meio que se decidiu. Ele quer participar do festival musical, mas ele não pode quebrar a promessa para a sua família. Ou seja, ele ainda não tá conseguindo escolher o que ele vai ficar. Iruma sabe como o Poção se sente, pois a família é importante. E é bem difícil tomar essa decisão. Mas o que o Iruma quer dizer ainda não mudou. Precisa ser o Poção e eles. Ele quer que os Crazy estejam no palco. E nisso o Iruma já adormece. E aí o Poção tá com um sorrisinho, gente, isso é muito fofo. プルソンソイ君と僕たち13人で舞台に立ちたいですソイ君じゃないとダメなんだよだから僕らはずっと君を待つ Aí já aparece
aparece o Ópera e já pega o Iruma. Pois ele meio que mandou uma mensagem pro Ópera que ele estaria com um colega no terraço. Então foi ele mesmo pra buscar o Iruma. E o Ópera já vai preparar o Iruma. E tá lá o vovô meio que todo preocupado com o Iruma. Mas o Ópera tá pouco se lixando pro Sullivan e vai preparar ele mesmo. O Ópera até dá uma bebida feita pelo balão pra que ele recupere as energias. E enquanto o Iruma vai se preparando, o Sullivan vai receber os jurados. Que são 3 indivíduos. A presidente da Devi Muse, a grande agência de estrelas demoníacas. Kyupa, o maior orquestrante do grupo Dante. Mei dos muitas orelhas. E um ex-3 coroas. O músico lendário exclusivo de Dekura-sama, Andusias. E todos meio que já estão entusiasmados, principalmente por fato do Andusias estar aqui. Enquanto Kyupa e Mei estão esperando qual vai ser as músicas que vão tocar nesse palco hoje, o Andusias só tava muito quieto. Até do nada ele gritar. Eu não sei vocês, gente, mas eu achei a voz dele bastante familiar. tem um apelido chamado Poro-chan. E ele está irritado porque ele não tá ligando pro festival musical desta vez. Pois o Poro-chan quer dar umas palmadas no Sullivan. Aí o Sullivan aparece, mas aí o Poro-chan percebe que ele tá usando um avental. O Sullivan fala que ele estava de avental porque seu neto vai participar no concurso e ele estava com pressa. E o Poro-chan, não posso esperar. E ele ia falar uma coisa, mas aí ele percebe, peraí, como assim, né? Já que ele nunca se casou e ele, digamos que eu crepacei. E aí o Poro-chan pensa, é o filho do Delkira? E mesmo que o Sullivan negue, meio que o Poro-chan fala que devido o Sullivan e o Delkira serem tão próximos, tem essa possibilidade. E a gente vê que o Delkira, vemos que o Poro-chan meio que nunca superou o Delkira. O do Poro-chan que tem um histórico com o Delkira, porque em uma batalha eles conseguiram derrotar um exército por 760 horas só tocando. Pro Poro-chan, o único a ouvir, digno para ouvir seu som é o Delkira. E nisso ele já pergunta pro Sullivan por que ele abriu o Royal One. Pois, dependendo da resposta, ele pode até tocar até a morte. E aí que o Kalego se intervém, falando que quem tá usando a sala é a sua classe. E nisso, o Poro-chan já vai abraçando o Kalego. E a gente já sabe de onde vem a invenção do toque pelo Kalego. Aí o Poro-chan que já pergunta pro Kalego quem é essa classe que ele tá meio que orientando. E ele já pergunta pelo aluno de destaque, o Iruma. E o Kalego fala que o Iruma é o neto do diretor, assim como também é aquele que abriu o Royal One. E o Kalego exibe um sorriso quando ele fala esse fato. Parece que o Kaleguinho não esconde que é o papai do Iruma. E o Poro-chan tá interessado no menino. E nisso tá o Iruma, que ele tá muito bobinho. E o Ópera, que o remédio tenha sido forte demais. Gente, esse episódio foi maravilhoso.
Temos interações com a turminha, né, que o Silvio de elogio. A introdução do Poro-chan, que parece ser interessante. E, surpreendentemente, tem a voz do Jill. Mas principalmente tem a cena de fofura entre o Irumen e o Purson. E no Tsukima de hoje, temos a turminha já enchendo a Elizabeth de elogios, elogiando sua beleza. Incluindo o Purson, que até tá meio que levantando seus bastõezinhos luminosos. 時は少し戻ってロイヤルワンの運動場。音楽祭の不安と私の綺麗どっちがお強い？実はこの時クルソンソイも姉さんの綺麗 バッチリ参加していた。 No próximo episódio já vamos pro festival musical. Iruminha tá na nuvem do Agares, porque aí tá todo molenga. O Paul está no crono do Royal One. E me parece que ele vai testar a classe. Temos a Mary, e ela tá tendo um devaneio estranho, na qual ela é um Godzilla e o Irumen é um príncipe. Daí vão acontecer as apresentações dos outros. E algo me diz, na minha intuição, que Iruminha vai surpreender. Eu aposto. Esse foi o episódio 5 da 4ª temporada de Irumen-kun. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Como um Tobias e fui.